Anda a roda, chaveiroeiro, anda a roda sem cessar. Quando o chaveiroeiro parar, uma história irei contar. Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar? Cantos e contos de todos os cantos eu vim contar. Quantos encontros azuis e amarelos irão brotar? E a chave de hoje é essa daqui, a chave da Ngari Maathai. Uma história lá do Quênia, mas que poderia ter acontecido aqui, bem aqui no Brasil. Dizem que num tempo não tão distante, porque essa história aconteceu lá no Quênia, mas ela mora aqui, bem pertinho do meu coração. Essa história poderia ter sido na Mata Atlântica, poderia ter sido na Amazônia, mas dizem que no Quênia nasceu essa menina chamada Ngari, Ngari Maathai. Ngari tinha uma vida abundante e vivia muita fartura e muita felicidade com a sua família. Naquele tempo era necessário pegar restos de troncos de árvores para colocar a lenha no fogão e assim poder cozinhar e assim poder fazer girar a roda da vida. Ngari tinha um irmão que era o seu lindo e fiel companheiro. Os dois brincavam na floresta como se fosse ali o seu jardim, como se fosse o seu quintal. A nossa floresta é a nossa casa. E assim a menina aprendeu a crescer cuidando das árvores e da floresta como se fosse a sua verdadeira casa. Mas o tempo é uma mão invisível que passa e ninguém vê. Passa dia, passa noite, passa tarde, passa manhã e ninguém vê. A menina cresceu, seu irmão também. Chegou o momento dele ir para a escola, mas Ngari não iria, porque naquele tempo, além de pegar restos de árvores e galhos para fazer fogo, as meninas também não iam para a escola. E o menino foi. Ngari ficou triste, mas não teve coragem de reclamar para os pais e nem de falar da sua tristeza. Ela continuou ajudando nas tarefas de casa. Um dia o irmão voltou todo empolgado, contando as novidades da escola. E ele disse: mãe, a Ngari ia gostar muito de ir para a escola. Ela ia se dar muito bem, porque ela é muito esperta. Mas por que a Ngari não vai à escola? A mãe foi surpreendida por aquela pergunta. Ela não tinha pensado sobre aquilo, porque ela não tinha ido à escola. A sua mãe não tinha ido à escola, a sua avó também não. Nem a sua tata, nem a sua bisa, nenhuma mulher tinha ido à escola. Porque naquele tempo, as meninas cuidavam da casa e depois casavam e assim viviam, sem aprender a ler nem escrever. Mas a pergunta daquela criança fez a mãe mudar de ideia e simplesmente responder: a Ngari não ia, mas a partir de amanhã ela vai. E a menina ficou tão feliz e foi eternamente grata ao seu irmão por ter feito aquela pergunta. Porque boas perguntas podem mudar o mundo. Boas perguntas podem mudar vidas. E quando o menino fez aquela pergunta, ele não imaginou que a irmã não só aprenderia a ler e escrever, mas ela iria concluir os estudos, aprender outra língua e ganhar uma bolsa de estudos para fazer faculdade nos Estados Unidos. E lá ela fez a sua graduação, terminou a faculdade, fez mestrado, depois fez doutorado, que não é para ser médica não, é para ser pesquisadora ou ser professora de professor de professores, porque quem gosta de estudar não para nunca. E Ngari não poderia fazer outra coisa senão estudar ciências biológicas e aprender ainda mais sobre a terra, sobre a natureza. E quando ela se sentiu pronta, decidiu voltar para a sua aldeia e matar as saudades da sua família, da sua floresta. Mas ao invés de ficar muito feliz, quando ela chegou na sua terra, ela foi muito triste ao invés de feliz, porque se deparou com uma floresta que estava completamente destruída, desmatada.
As árvores haviam sido cortadas e as mulheres precisavam caminhar muito, mas muito, para pegar água e também para alimentar os seus filhos. Os homens tinham saído da aldeia para trabalhar em outros lugares, para assim poder ajudar no sustento da família. Trabalhavam muito e ganhavam pouco. E Ungari ficou com seu coração completamente destruído, como a floresta. Mas ela não se rendeu à tristeza, não. Ela decidiu fazer uma reunião com todas as mulheres. Ela disse que ela sabia como recuperar aquela floresta, como fazer tudo renascer. E assim fez aquela reunião e começou dizendo para as mulheres: minhas irmãs, nós brincamos nessa terra, nós colocamos os nossos pés nesse solo. As nossas mães nos alimentaram com as árvores, com os frutos dessa terra. E é o nosso dever cuidar da terra também. Nós vamos recuperar a floresta, vamos replantar as árvores. Eu sei como nós podemos fazer isso. E as mulheres comemoraram, ficaram muito felizes. Ela disse, é muito simples, vamos fazer mudas. E assim que as mudas estiverem com mais ou menos 30 centímetros, nós vamos ir replantando pouco a pouco e recuperando esse solo. Elas se alegraram, mas alguém teve a ideia de perguntar, mas Ungari, quanto nós precisaremos plantar? E ela respondeu, depois de fazer algumas contas, com muita convicção: 1 milhão. E as pessoas ficaram, mas não é possível, 1 milhão? Essa mulher só pode estar louca. Voltou do estrangeiro completamente abilolada e começaram a dar risada. Mas alguém falou, bom, 1 milhão começa com uma. E essa mulher, então, começou a fazer mudas na sua casa. E depois que essa uma começou, 10 outras decidiram fazer o mesmo. E quando essas 10 fizeram as suas primeiras mudas, que ficaram com 30 centímetros, outras 100 decidiram fazer o mesmo. E as mulheres foram pouco a pouco replantando e o movimento foi se espalhando. Quando tudo estava pronto, elas faziam aquele multirão de mulheres plantando e recuperando o solo. Mas vocês acham que o governo gostou disso? Ao invés de agradecerem Ungari e o movimento Cinturão Verde, o governo ficou contra Ungari e disse que ela estava atrapalhando o progresso daquele país. Eles diziam que precisavam fazer obras para o desenvolvimento do país, mas na verdade essas obras deixavam os mais pobres e o dinheiro ia para aqueles que já tinham mais posses e para aqueles que nem moravam no país. Mas vocês acham que, apesar da repressão, o movimento parou? Não. Ungari foi presa injustamente, mas mesmo assim as mulheres continuaram plantando, fazendo daquela floresta o seu quintal e fazendo outras áreas públicas virarem verdadeiros jardins, verdadeiras florestas. Quando a Ungari conseguiu recuperar a sua liberdade, todo mundo se inspirou em sua história e começou vários movimentos de reflorestamento, não só no Quênia, mas em todo o mundo. O movimento Cinturão Verde ficou sendo reconhecido internacionalmente e foi assim que Ungari Maathai se transformou na primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Quando o irmão dela fez aquela pergunta, ele não pensou em mudar o mundo. Quando Ungari decidiu cuidar da floresta, ela só estava conectada com o seu coração, conectada com a terra. Porque é isso, boas perguntas e boas ações são capazes de transformar o mundo. E assim, uma estrela no céu brilhou e essa história se acabou.